Você abandonaria a sua parentela, o conforto da sua vida bem estabilizada por um propósito? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Gênesis capítulo 12, do 1 em diante. E ele vai dizer assim: O Senhor tinha dito a Abrão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído. No culto de ontem, o pastor Denis Diniz, que é a igreja que eu estou frequentando aqui onde eu estou trabalhando, ele abordou esse texto aí. E ele abordou várias coisas ali, na verdade. Mas daí falou muito comigo nesse sentido, sabe? Ele falou, obviamente, sobre isso também, mas ele abordou outras coisas aí, foi bem amplo. Mas o que eu peguei para mim, quando eu era novo, eu sempre tinha ali, eu sempre falo que eu tinha alguma coisa que me incomodava. 8 anos de idade, aí, 7, 8 anos de idade, eu lembro que eu já planejava sair da minha casa. Eu já planejava ir arrumar um trabalho, eu já tinha esses planos assim na minha cabeça. Com 11 anos eu comecei a trabalhar, foi. Com 16 anos de idade apareceu uma oportunidade de trabalhar em outra cidade, e eu fui. E daí para frente, fui trocando de cidade em cidade, voltei para minha cidade de Natal, voltei para essa ali, daí fui para outra cidade, né, sempre saindo da minha zona de conforto. Isso aí é uma coisa que eu peguei. O problema disso aí tudo é que eu fui fazendo tudo do meu jeito. Eu não tinha um direcionamento. Eu sentia isso, que eu tinha que sair dali. Até tinha pessoas que diziam para mim: não, mas tu tem que criar raiz no lugar e tudo. E beleza, quem se sente bem assim, acha que isso é bom para sua vida, tranquilo, não é isso aí que eu estou falando. Mas para mim, para minha realidade na época, eu tinha alguma coisa que me incomodava. Quando eu achava que estava muito confortável, me incomodava, eu dava um jeito e saía. O problema de tudo é que eu não tinha um direcionamento. E aqui Abraão tinha. Deus que disse para ele. Aí eu tive dois entendimentos aqui nesse texto, até onde eu li ali. Dois entendimentos. Primeiro, Deus direcionou ele. E segundo, ele saiu da zona de conforto dele. Eu imagino que ele já devia estar bem estabelecido. Ele devia estar bem, né? Ele devia estar bem com tudo, com a sua casa, com seus parentes, no meio dos seus parentes e tudo ali. E Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela e eu te farei. Ele confiou em Deus e foi. Então, outro entendimento que eu tenho aqui é tipo: a gente confia em pessoas que a gente tem intimidade. Isso é uma coisa forte. Porque eu imagino, a gente não confiaria em qualquer pessoa, dar um conselho, uma coisa bem. A gente confiaria em pessoas que a gente tem intimidade, a gente confia. E isso me faz pensar a intimidade que Abrão deveria ter com Deus. Porque Deus falou para ele, ele juntou as coisas e foi. Ele foi sem saber para onde iria, porque Deus disse para ele: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então isso assim me bateu forte, sabe? Porque daí, se eu tivesse tido um direcionamento, talvez o meu propósito eu teria achado antes, entendeu? Então, o que leva isso o que me levou a trazer esse texto aqui é para nós refletir na seguinte maneira: intimidade com Deus, aí Deus vai te dar um direcionamento, que hoje, né, através do Espírito Santo, então, muito até conjectura aqui mais fácil do que antes, né, porque o Espírito Santo está ali sempre, né, à volta. Antes tinha todo um processo, né, Então, intimidade com Deus, direcionamento de Deus e sair da zona de conforto para cumprir um propósito que Deus tem na nossa vida. A promessa que ele fez para ele ali é grandiosa. Ele disse que ia transformar a descendência dele, que, né, ali para frente até a gente lê ali que, né, ia ser incontável, né? Então, a Bíblia diz que Abraão foi mudado até o nome dele, né? Ele mudou de geografia e mudou de nome.
Tão forte que foi a mudança, né, que Deus fez na vida dele. Então, assim, eu queria trazer esse texto para a gente refletir sobre isso. Para a gente ter uma intimidade com Deus, buscar essa intimidade com o Espírito Santo hoje, né, gente, é acessível para nós. Porque ele vai dar um direcionamento para o nosso propósito e a gente sair da zona de conforto. Isso é que pega. Que muita gente se apega, eu venho falado muito aqui sobre isso. A gente se apega muito nas nossas coisas, no nosso material, na nossa força do braço, o que nós conseguimos, o que eu consegui, o meu trabalho, coisa e tal. É importante, isso é dever nosso trabalhar. Mas que isso venha direcionado do alto, de cima, de Deus, do Espírito Santo, com os ensinamentos de Jesus, como eu venho falado aqui há muito. Então, que possamos refletir sobre isso, sobre esse texto aí, porque ele é forte. Ele é o propósito que Deus tem na nossa vida, na vida de cada um de nós, é grande. É grande. E isso aí é importante a gente refletir sobre isso aí. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana.